Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Demétrio Germini, cirurgião bariátrico, e esse é mais um episódio do nosso podcast. Hoje estou recebendo o Dr. Danilo Maksud, cardiologista, meu amigo, falar um pouquinho sobre a saúde do coração e a obesidade. Danilo, seja muito bem-vindo. Matheus, obrigado. Gostaria que você se apresentasse para os nossos amigos. Claro. Meu nome é Danilo Maksud, eu sou cardiologista intervencionista, cardiologista clínico e intervencionista do Hospital Santa Catarina, Oswaldo Cruz, e também de alguns hospitais por São Paulo, mas mais nesses dois e também consultório. Eu agradeço o seu convite, acho muito legal o tema. A obesidade está em moda, está em voga, tanto o tratamento quanto a conscientização. Então acho muito importante a gente explicar alguns pontos da cardiologia ligado à obesidade. Tem muitas coisas em comum, né? A obesidade, a saúde do coração. E eu já quero ser bem direto, Danilo. Qual o impacto da obesidade grave na saúde do nosso coração? Enorme, né? Eu acho que inclusive hoje saiu uma diretriz nova a respeito de obesidade e doença cardiovascular e saúde cardiovascular. Cada vez mais a tendência nossa é abordar o paciente com obesidade, e qualquer perda de peso ou qualquer melhora da condição dele melhora o perfil cardiovascular. E claro, na obesidade grave a gente vai ter muitas outras complicações associadas, como hipertensão, como dislipidemia, como desenvolvimento precoce ou não de diabetes, e que são as três condições principais, obviamente, que vão levar à deterioração da função cardiovascular. Eu acho também que a hora que a gente fala de obesidade, a gente fala de inatividade física, né, ou de sedentarismo, e isso também é um dos principais fatores hoje para a piora da saúde cardiovascular. É um pacote, né? É um pacote, exatamente. Danilo, eu acho que nós temos na nossa atuação, apesar de você ser clínico e eu ser cirurgião, que é um desafio na nossa atuação, que é mostrar para o paciente que está se sentindo bem ainda, que ele tem uma doença que vai apresentar sinais e sintomas daqui a 10, 20 ou 30 anos, né? Então, falar para o paciente que é jovem e tem obesidade grave e que ele vai ter um problema de pressão e que ele vai ter um possível problema cardiológico é um desafio. Que ele está aumentando o risco dele desenvolver câncer no futuro, é muito longe. E eu vejo que quando você explica sobre a necessidade de uso de medicamentos para hipertensão, para o colesterol, deve enfrentar o mesmo desafio. E eu queria trocar experiência com você nesse sentido. Como você faz para conscientizar o paciente que tem uma situação que vai gerar um problema futuro? Qual que é a tua abordagem? Isso é muito difícil, né? Porque as pessoas hoje, elas pensam no agora e naquele minuto seguinte. Para ontem, tu não quer ontem. Sim. Então, é difícil a gente ver que as pessoas hoje se conscientizam do que vai acontecer dali 10, 15, 20 anos. Eu sempre que eu falo com algum paciente que está um pouco resistente a tratar qualquer tipo de doença, eu tenho um slide, né, de evolução da doença cardiovascular, um slide antigo, deve ter mais ou menos uns 30 anos, que fala da evolução da placa da doença coronária. Claro que, né, isso seria... A placa de colesterol, isso? A placa de colesterol nas artérias do coração. Claro que isso é uma das condições, a hipertensão é outra, o colesterol, os vasos periféricos também pode ter alguma complicação, mas eu gosto de mostrar essa imagem. Então, a doença das artérias do coração, o colesterol no coração, ele começa a se acumular a partir da segunda década de vida. 15, 16 anos? 16 anos, exatamente. Então, é nessa hora que a gente tem que já ter um pouco de atenção. Essa conscientização é um pouco difícil porque a pessoa ela acha que ali dos 15 aos 30 anos, tudo que ela fizer vai passar despercebido. Mas não passa, isso aí vai acarretar tanto para a doença cardiovascular, falando aí de artérias do coração, quanto para hipertensão ou qualquer outro tipo de doença. E eu gosto de mostrar esse slide que, basicamente, 50% da placa coronária obstrutiva, do entupimento da artéria do coração, se dá antes dos 40 anos. Da doença que o paciente pode apresentar dali 20, 30 anos, com 60, 70 anos. Que é o momento que as pessoas não pensam em prevenção. Exatamente, né? Que é a hora que pode beber, pode comer, pode fazer o que quiser, que não vai acontecer nada. Mas é nessa hora que a placa começa a se formar. É nessa hora que nossos receptores adrenérgicos, beta-adrenérgicos, enfim, que fazem toda a regulação nossa cardiovascular, vão começar a ter uma sobrecarga, e aí no futuro pode desenvolver hipertensão. É nessas horas que a gente começa que o sedentarismo pertence à nossa vida de modo mais intenso, né? Então,
Se você hoje tem dados mostrando que se você não inicia uma atividade antes dos 20 anos, se seus pais não são ativos e os filhos têm essa imagem, você não vai ser ativo no futuro. Então é toda uma condição que leva a que num futuro ali a partir dos 40, 50 anos você desenvolva uma condição cardiovascular um pouco mais complicada e isso aí impacte na sua vida de modo mais importante. É bem a gênese dos problemas cardiológicos, as causas são muito parecidas com a obesidade. Falta de atividade física, que às vezes é causa, às vezes é consequência, né? Mas eu queria que você, para deixar mais palpável para a gente, que você colocasse alguns números. Eu vou colocar o cenário para você. A obesidade grave ela tem uma relação com hipertensão, em muitos casos, acima de 60%, dependendo da faixa etária. Hipercolesterolemia, que é o aumento do colesterol, ela tem associação com diabetes, com sedentarismo, né? Então, considerando esse pacote de doenças que vem junto com a obesidade, com a doença metabólica, a gente pode ter um panorama geral do impacto na sobrevida, no impacto do risco de ter doenças no coração? A gente consegue ter um panorama? Claro, já deve ter mais ou menos uns 5 anos que esses novos antidiabéticos potentes, emagrecedores, entraram no mercado, até um pouquinho mais, talvez aí 7 anos. Isso trouxe uma nova abordagem para a obesidade, principalmente a obesidade mais leve no dia a dia nosso de consultório. As pessoas elas acham hoje que simplesmente usar uma medicação vai baixar o peso e peso baixo, peso menor é o que interessa para elas, mas não é isso, né? O que os dados mostraram? Que pessoas, por exemplo, que são hipertensas e obesas, pessoas que são obesas e não têm doença cardiovascular, pessoas que têm obesidade mais 2 ou 3 fatores de risco cardiovascular, eles podem até 20% de sobrevida ao prazo aí de pelo menos 70, 75 anos, né, que é a média da população geral. Então eu reduzo eventos cardiovasculares em 20% na população a partir do momento que eu faço o controle de peso. Quer dizer que nós poderíamos colocar que se 10 pacientes mudarem a sua condição de obesidade ou de controle de colesterol, de hipertensão, você consegue, teoricamente, salvar 2? 2, isso. Muita coisa. Consigo reduzir eventos em 2. E aí entra aquele outro ponto, né? Eu quero ser o 2, né? Eu não quero ser os outros 8, mas quando a gente fala de estatística para a população geral, é um pouco difícil de entender o paciente no consultório, o que seria o 8 e o que seria o 2. Mas se ele pensar que ele vai reduzir o evento cardiovascular, um infarto, um AVC, por exemplo, um derrame, em até 20%, ele vai ganhar condição de vida em quase nos outros 80%. Ele vai melhorar perfil cardiovascular, ou seja, vai diminuir pressão, vai diminuir diabetes, vai diminuir colesterol. E tudo isso pode não ser retirar um evento cardiovascular no fim da vida dele, mas vai melhorar a condição de vida dele. Então, se você for o 20%, se você for o 80%, você vai ter uma condição de melhora. Sabe que o que você colocou é muito importante e eu tenho um método bem simples de mostrar isso para o paciente. A qualidade de vida é medida com a sua capacidade de brincar com o seu filho. Sua qualidade de vida é medida com a sua capacidade de fazer coisas habituais, que é entrar num carro menor, que é poder sentar confortável numa poltrona de avião, né? E isso está nos seus 80%. Então, como eu que trabalho com um paciente com obesidade grave, isso fica muito visual. E eu acho que para mim facilita. Você acha que tenha mais dificuldade. Sim. E a história do avião vira uma brincadeira, né? Eu vou comprar 2 cadeiras. A história sai do mais carro caro, sai mais caro, né? Não, e sempre vira uma brincadeira desse tipo. Mas o que você falou é importante, porque além de você melhorar o seu perfil cardiovascular, você melhora o seu perfil físico, né? Eu não sei se você sabe disso, mas acima dos 70 anos hoje, menos de 20% da população consegue levantar a perna e deixar ela estendida por 10 segundos. Como é que é? Fale de novo. Acima de 70 anos, menos de 20% da população consegue levantar a perna e sustentar por 10 segundos. É muito pouco. É muito pouco. E isso vem do quê? Vem de não fazer um exercício físico, vem da obesidade, vem do sedentarismo, vem da hipertensão, vem da dislipidemia, do diabetes e tudo mais. Então, dependendo do seu nicho de vida, né? Você, não, mas todo mundo aqui em casa consegue fazer isso. Meu avô conseguia, minha avó conseguia. E aí a brincadeira que eu faço é assim, as pessoas vão sendo pais cada vez mais depois dos 30 anos, né? Então você vai chegar nos 70 para brincar com seu filho ou com seu neto, você não vai conseguir segurar ele, você não vai conseguir chutar uma bola com ele, porque você foi
obeso, você foi sedentário, você foi hipertenso, você não atentou à saúde sua física cardiovascular durante a sua idade mais jovem, aí você vai sofrer isso no futuro. Então, acho que esse é um ponto bem palpável na hora da explicação. Eu acho que tornar as coisas palpáveis ajuda muito, sim. né? Danilo, pensando no processo de cirurgia bariátrica, né? Nós temos um cuidado muito grande com a segurança. Então, mais do que fazer um protocolo, é fazer com que a coisa dê certo. É operar e o paciente ficar bem. E do ponto de vista cardiológico, a avaliação pré-operatória com o cardiologista é fundamental, mandatória, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como é que é esse processo. A avaliação pré-operatória é engraçada, né? Porque as pessoas geralmente acham que eu vou lá pedir alguns exames e se os exames estiverem bons, eu libero para cirurgia. Então, eu não sei o que libera para cirurgia. Quem libera para cirurgia é a operadora, é o paciente, é o cirurgião, né? Eu tô lá só para orientar o que vai acontecer nesse processo. E a gente trabalha com bastante pré-operatório de cirurgia cardíaca, de cirurgia bariátrica, perdão. E a maioria das pessoas, elas acham que estão ali só para serem realizados exames que vão dar a condição dela pré-operatória, peri e pós-operatória. É só um carimbo? É só um carimbo, exatamente. Mas não, a gente sabe que não. Então eu tenho que explicar, na minha opinião, toda a condição dela que ela vem vivendo até aquele momento, qual vai ser a condição que ela vai viver depois, o que pode acontecer de mudança do perfil cardiovascular dela de imediato, curto, médio ou longo prazo. Eu tenho que explicar o que são aqueles exames. Então, um exame que eu gosto muito de explicar, e é óbvio que eu peço até que relativamente bastante, é qualquer função ergométrica, né? Qualquer exame de atividade física, num teste ergométrico, seja com bicicleta, esteira, enfim, qualquer dos exercícios. E aí eu gosto de pedir esse exame, às vezes, depois, uns 6 meses depois. Comparativo, né? Então, o paciente sempre vira para mim e fala assim, poxa, mas quer dizer que eu só fazia isso lá atrás e agora eu faço isso? Então, não é só eu orientar o cirurgião ou o anestesista ou a equipe do hospital o que vai ter que fazer. É orientação pré-procedimento. Pré-procedimento, claro, vai ser mais com você, mas o pós-procedimento imediato, tardio, isso faz parte da nossa rotina. Então, com os exames pré, eu consigo saber tudo que eu vou esperar pós dele, o que eu posso mudar, o que eu posso ser mais agressivo em termos de tratamento e o que eu posso mudar a partir daquilo. Então, infelizmente, é muito comum o paciente fazer a cirurgia e não voltar mais no cardiologista. Às vezes eles não voltam comigo. Exatamente, também. Emagreceu, está resolvido, né? Mas eu acho que tem todo sentido o que eu peço de exame antes, porque eu vou guiar para ele depois. Então, uma avaliação mais global, né? Global, sim. Eu acho que o médico ele não tem só que fazer o cirurgião, o cardiologista, enfim, a profissão, a especialidade não tem que fazer só o ato, né? Ele faz o acompanhamento. E o acompanhamento, às vezes, é por 15, 20, 30, 40, 50 anos, né? Não é uma coisa que a gente acaba ali, você deu o último ponto, foi embora para casa e nunca mais vai ver o paciente. Te liberei para cirurgia, pode ir embora. Não, tem todo o processo que vai acontecer que o paciente tem que ter paciência de aceitar e respeitar. Então isso é importante. Até porque, mesmo o paciente magro, dependendo da sua faixa etária, precisa acompanhar com o cardiologista por questões de atividade física, por questões de doenças que a cirurgia não vai cuidar, não é isso? E Danilo, uma questão que nós pegamos muito no pé dos meus pacientes é a questão de perda de peso antes da cirurgia. Qual que é a importância para mim? O paciente que está um pouco mais magro, ele vai refletir um resultado final melhor. Tá? Então ele perdeu um pouco mais de peso, a tendência é que a cirurgia seja mais efetiva no controle da obesidade. O segundo fator é que facilita a cirurgia. Então o fígado fica um pouco menor, as estruturas se mobilizam com uma facilidade maior. Mas eu sei que também do ponto de vista cardiológico, essa perda de peso ela pode interferir de forma positiva. Queria que você falasse sobre isso. Eu vou falar de uma linha especificamente da perda de peso antes de qualquer procedimento cirúrgico, principalmente uma bariátrica. É a hora que a gente fala do perfil cardiovascular. Então, a hora que você perde peso, você consegue reduzir níveis pressóricos e níveis de frequência cardíaca, né? Claro, né, que o sistema cardiovascular é muito mais do que pressão, frequência cardíaca, mas a hora que a gente consegue reduzir esses dois parâmetros, a gente diminui o estado inflamatório do paciente. Então, um paciente com pressão mais bem controlada, com frequência cardíaca mais bem controlada, mais ativo fisicamente, ele é menos inflamado.
você mais do que ninguém sabe o quanto que a inflamação é ruim no processo cirúrgico. Péssimo. É ruim no processo de pós-operatório, numa UTI ou mesmo uma recuperação pós-anestésica. Então, a hora que o paciente consegue reduzir qualquer que seja o peso, ele tende a reduzir pressão, frequência cardíaca, atividade adrenérgica sistêmica, e isso vai dar menos inflamação e a recuperação dele pode ser mais rápida. Então, perder o peso não é só para ajudar a estética ou o procedimento cirúrgico técnico, né? Eu acho que ele vai melhorar o perfil do paciente no perioperatório e principalmente no pós-operatório, durante a cirurgia contigo e no pós-operatório imediato, né, com a equipe da anestesia, da UTI e depois, claro, a recuperação mais rápida nesse pós-imediato aí até 30 dias. Então vai influenciar também nesse pós. Sob a minha ótica do cirurgião, o ideal seria uma perda de 4 a 5%, ou seja, um paciente que tem 120 quilos, alguma coisa em torno de 4, 5 quilos já me traz muito benefício. Do ponto de vista cardiológico, essa medida também é suficiente? Sim. Eu não vou te falar em porcentagem, eu vou te falar que talvez, muitos dados mostram que se você perder até 5 a 7 quilos, você consegue reduzir níveis pressóricos de 3 a 4 milímetros de mercúrio. Então, por exemplo, aquele númerozinho 147, que aparece lá na hora que você mede a pressão, por 93, e uma média de, sei lá, vamos chutar uma média de 97. Então, a cada 5 a 7 quilos que eu perco, esse 97, que é uma hipertensão, eu posso reduzir para 92, 91. Se eu vou perdendo mais, eu vou reduzindo mais esse nível pressórico. Automaticamente, se eu reduzo a minha pressão, eu reduzo aí em média quase 15% a frequência cardíaca basal, que é aquela que a pessoa está parada. A frequência cardíaca basal, na verdade, é quando é imediatamente a hora que você acorda. Essa é a sua frequência cardíaca mais baixa. Então, se a gente conseguir fazer essa brincadeira, se você tiver uma frequência de 87, por exemplo, 90, ao acordar, você é mais inflamado. Isso é dado consumado. Então, a hora que você consegue reduzir a sua frequência, já reduzindo a sua pressão, 80, 75 de frequência ao acordar, você tem um status muito menos inflamado do que se você tiver essa frequência mais alta. Então, ao perder o peso, você melhora o seu perfil, que seja para a sua vida normal, sem ou com cirurgia, mas muito mais com qualquer procedimento cirúrgico. Então, nós temos mais segurança, melhores resultados, menos inflamação, só benefício. Só benefício. Então, nada de despedida. Nem um pouco. Porque a gente escuta muito, doutor Demetrios, é despedida. Eu falei, que despedida? Despedida de nada, vamos seguir o jogo, né? Excelente, Danilo. Agora, no que se refere ao período perioperatório e pós-operatório imediato. Nós sabemos que tem uma associação muito grande da obesidade com a hipertensão e um controle da hipertensão após a cirurgia bastante significativo. Nós observamos uma redução do uso de medicamentos para o controle de pressão de 80% a 90% dos casos, né? Então é relativamente comum o paciente utilizar 3 drogas para controle da pressão e logo na primeira semana, na segunda semana, ter que diminuir e eventualmente até abandonar o uso dessas drogas de controle de pressão. A pergunta que fica, após a cirurgia bariátrica, como que eu faço com a utilização de medicamentos para controle de pressão? Eu suspendo, não suspendo, retorno com o cardiologista, como é que você orienta? Então, se você considerar esse pós-operatório imediato da cirurgia bariátrica, ele é bem intenso do ponto de vista de cuidados e controles, né? Então existe um período ali, pelo menos os primeiros quase 10 dias, né, onde você vai ter uma perda de peso muito importante, logo de imediato. Então eu gosto de passar assim para o paciente, imagina que você ficou, sei lá, 40 anos comendo, bebendo ou tendo outros hábitos ruins ao longo da sua vida. Nesses primeiros 10 dias, onde você vai ter um controle muito melhor, você vai eu não vou nem dizer de qualidade de alimentação, mas a ingesta de sal vai ser muito menor, a ingesta de produtos mais sólidos vai ser obviamente menor, líquidos você vai ter uma quantidade até considerável de líquidos, então você faz uma redistribuição, ou seja, eu gosto de usar esse termo, não sei se ele é muito correto, mas você dilui seu corpo como um todo, e você vai ter um outro perfil físico, sistêmico, né? Então automaticamente a sua pressão vai cair, o controle de pressão, o controle às vezes de glicemia vai alterar bastante,
né? Até pelo controle de alimentos que você vai ingerir. E aí, às vezes, acontece isso, da pessoa achar que o cardiologista só fez a avaliação pré-operatória, olha, agora eu já posso suspender esse. Então, na cabeça do paciente, às vezes, ele suspende geralmente o que ele gosta menos de tomar por alguma razão. O mais caro. Ou o mais caro. E aí, às vezes, ele acha que ele controlou e que está tudo bem, ele pode seguir a vida. A gente sabe que a cirurgia bariátrica reduz bastante a pressão, a ponto de alguns pacientes você consegue até tirar todos os medicamentos, né, a médio prazo, mas não dá para a gente não ter esse acompanhamento. Então, que seja pelo celular, por mensagem, teleconsulta, às vezes não pode sair de casa, mas eu acho importantíssimo, ao final dos primeiros 15 dias do procedimento, após 15 dias do procedimento, ter um retorno com o cardiologista, principalmente se o paciente for hipertenso. Tá? E se tiver outras condições associadas, né, mais importante ainda, porque é a hora que eu vou conseguir pontuar para ele qual remédio eu posso tirar. E às vezes a gente sabe que medicação ela tem aí uma tendência de geralmente 72 horas para fazer um efeito ou para tirar um efeito. Então não adianta eu tirar a medicação e achar que o dia seguinte, ó, tá vendo, eu tirei essa medicação, minha pressão tá melhor. Não foi o efeito da medicação. A medicação tá no sistema dela ainda. Vai levar mais alguns dias para isso sair. Então é importante que ele entenda, tenha a noção disso e que ele consulte, fale, troque ideia com o seu cardiologista para saber, posso tirar isso? Não posso. O que está acontecendo? Você está parado 100%? Você fez alguma coisa? Está com dor? A dor faz aumentar a frequência cardíaca, faz aumentar a pressão. Então tem que ter esse dado muito palpável, tem que informar muito isso para o cardiologista para saber o que vai tirar ou não. E o mais importante é não tirar a medicação da cabeça. Estou passando mal, tudo bem. Liga, vai no consultório, vai no pronto-socorro. Acompanhamento bem de perto, né? Acompanhamento bem de perto, porque a hipotensão, né, a pressão baixa, ela pode ser tão ruim quanto uma hipertensão. E Danilo, ainda sobre a medicação, no que se refere ao pré-operatório imediato. Então, o paciente está 1 dia, 2 dias antes da cirurgia e faz uso de antihipertensivos, remédios para colesterol, eventualmente para diabetes. Qual que é a sua orientação? Quanto tempo antes eu preciso suspender esses remédios especificamente? Isso vai depender bastante do quão hipertenso, principalmente, esse paciente é. Remédio de colesterol, os antidiabéticos, a gente pede uma suspensão um pouco antes, e aí uma dieta mais controlada, né? Hoje nós temos esses novos antidiabéticos, que às vezes a gente tem uma atividade gástrica mais lentificada, que a gente pede para suspender até 21, 30 dias antes, até o anestesista pede essa suspensão um pouco mais precoce. Mas o antihipertensivo, eu costumo falar que é para suspender na noite anterior à cirurgia. Tá? Claro, né, se a cirurgia for à tarde, à noite, ele vai ficar em jejum essa parte do dia, mas ele em jejum, ele em um ambiente mais controlado, que deve ser um pré-operatório num hospital, num quarto ou numa UTI, enfim, ele vai ter um ambiente mais controlado e a pressão dele vai se controlar. Ele não vai ser uma dose ou 2 doses da medicação que ele vai ficar totalmente livre da droga e aí vai ter a pressão não controlada. Então, os antihipertensivos eu gosto de suspender na noite anterior ao procedimento cirúrgico. Certo. Aí existem anticoagulantes, outras medicações que a gente tem que saber direitinho. Né? Ainda mais com esses anticoagulantes mais potentes, mais modernos, a gente tem que saber direitinho qual o tempo. Eu já vi muita cirurgia ser suspensa porque o paciente tomava um antidiabético e não suspendeu há 21 dias e aí o anestesista não quer fazer o procedimento. Então, é uma atenção que tem que ter. Os antihipertensivos em si, na noite anterior, eu acho que é o momento ideal, a menos que ele esteja internado aí no hospital e consiga fazer um controle mais adequado. Perfeito, excelente. E Danilo, o perfil básico dos pacientes que são submetidos atualmente para a cirurgia bariátrica são pacientes relativamente jovens, né? Entre 25 e 55 anos. Mas está tendo uma tendência de se operar pacientes mais idosos. A obesidade ela é um fenômeno que ela sempre existiu, mas a obesidade grave ela tem se intensificado nos últimos anos, nas últimas décadas. E isso faz com que pacientes cada vez mais idosos tenham a necessidade de fazer a cirurgia. A questão que eu tenho para você é: vale a pena um paciente com 60, 65 anos ser submetido à cirurgia do ponto de vista cardiológico? Ele vai ter benefícios? Eu vou te responder isso igual eu falo para meus pacientes de 60, 70 anos que vão no consultório, mas vale a pena eu começar a fazer exercício físico agora? Vale a pena ir para academia agora? Sempre que você tiver uma chance de melhorar o seu perfil cardiovascular, isso tem que ser validado. Isso é bom, né?
A gente sabe que a medicina, ela funciona por ciclos, principalmente de medicamentos, né, ou de procedimentos. Então a gente vive um momento hoje onde o tratamento da obesidade ele é muito mais fácil de ser abordado e de ser conversado. A gente tem hoje é um assunto que vira e mexe está na televisão, vira e mexe está numa linguagem mais acessível para o paciente, e a gente tem mais opções. Então, a hora que a gente tem a noção dessas opções, eu acho importante a gente fornecer ao paciente, falar, olha, você tem 60, 70 anos, vai fazer um procedimento cirúrgico? Poxa, mas eu fui gordinho a vida inteira, eu fui obeso a vida inteira. Tá, mas a vida inteira você não teve ou opção ou conhecimento do benefício que você teria. Então, se tiver em um ambiente seguro, a cirurgia com profissionais, obviamente, capacitados e competentes, como você, não tem porquê a gente não fazer o procedimento cirúrgico mesmo nos pacientes idosos. O benefício vai acontecer e vai ser importante. Aqueles 20% que eu falei de redução de eventos cardiovasculares vai acontecer também nos pacientes idosos. Tratar a obesidade em qualquer momento reduz eventos. Do ponto de vista do cirurgião, o que nós vemos é que a dificuldade de locomoção, às vezes, é muito grande. Então, nós temos um paciente idoso com uma massa muscular diminuída e com um peso aumentado. Então, a dificuldade para deambular, necessidade de uso de bengala, e o que nós observamos é que mais do que uma sobrevida, mais do que tempo de vida, nós conseguimos ofertar qualidade, que é o paciente poder sair da cama sem ajuda, ele poder se locomover sem bengala, né? Então, até por conta disso, atualmente a Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ela não coloca um limite de idade, tá? Então, eu tenho 75 anos, eu posso operar? Pode operar, mas ele precisa ter condição clínica para isso. Então, você me colocou que esse paciente mais idoso, ele tem benefícios. Agora, eu tenho uma restrição de risco cirúrgico puramente pela idade? A idade é um fator, mas é um dos. Então, a gente não é só a idade que vai fazer a pessoa não ter a opção de fazer um tratamento cirúrgico. É claro que ela é um fator de uma importância até que moderada, mas existem outras condições que vão fazer o indicar ou contraindicar o procedimento. A idade por si só não é um fator. Tá? E a hora que você fala de qualidade, aí que é mais prático ainda para a gente poder explicar. Então, a população hoje, dependendo da região do país ou do mundo, ela pode viver até os 80, 85 anos. Então, você com 60 não conseguir fazer um tipo de exercício, ou com 65, vai te trazer lá com 80 anos quase que ser uma pessoa acamada. Né? E a história do manter a perna elevada por 10 segundos. Né? Então, hoje, com mais informação e mais oportunidade, não é a idade que vai limitar o paciente para operar. Com certeza não. Aí a gente vai... Se a idade limitar, eu melhoro o perfil cardiovascular dele. Vamos perder um pouco mais de peso antes da cirurgia, vamos começar uma atividade física, vamos controlar melhor a diabetes, a gente vai ser mais agressivo em outros fatores, para deixá-lo para você numa condição boa para que a cirurgia corra com tranquilidade. Excelente. E Danilo, eu sou corredor, você é corredor, eu tenho certamente alguns colegas que já foram muito obesos, até alguns pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica e hoje correm, tenho pacientes que viraram ciclistas, né? E por que eu estou tocando nesse assunto? Às vezes o paciente opera, ele fica magro, ele passa o primeiro ano com o cardiologista, mas depois ele não acompanha mais, né? Então eu estou pensando a médio e longo prazo. Paciente que é magro, independente se fez cirurgia bariátrica ou não, mas faz atividade física, né? Qual que deve ser a frequência com que ele deve visitar o cardiologista? Importante, né? Assim como tratar a obesidade, a gente às vezes melhora o nosso perfil e esquece todo o restante, o resto, né? A doença cardiovascular, ela atinge você em qualquer momento da sua vida, em qualquer condição que você esteja, seja magro, obeso, hipertenso, dislipidêmico, qualquer que seja a condição. Vou te dar alguns exemplos, 3 exemplos aqui eu vou te dar. Eu tenho um paciente que fez a cirurgia bariátrica inclusive contigo, ele tomava 4 antihipertensivos, 4 classes de antihipertensivos. Isso já deve ter, acho que, mais ou menos uns 6 a 7 anos. Ele hoje não toma nenhum antihipertensivo. A doença hipertensiva dele era inflamatória, pela obesidade e, claro, outras condições que associavam. Então, hoje ele não toma nenhum antihipertensivo, mas ele não é um paciente que vai ficar o resto da vida sem tomar antihipertensivo. Ele tem algum gatilho de doença
pressórica. Então, ele tem que passar em consulta. Ele corre também, corre mais maratona, correu já mais maratona que a gente nesse intervalo de tempo, mas ele é um cara ativo e tem que fazer o controle da pressão dele. Mas mais do que isso, ele tem que fazer o controle cardiovascular dele. O coração dele é o mesmo, o perfil dele é o mesmo. Eu tenho que entender qual a condição que ele está, qual o momento que ele está, os exames que ele está fazendo, a sobrecarga está muito grande de treino ou não, como é que está a capacidade vital dele, o famoso VO2, né, que a gente fala hoje em dia. Então tudo isso tem que ser acompanhado, tendo feito a cirurgia ou não por todos os pacientes. Eu tenho um outro paciente também, 75 anos, esse aqui foi um caso engraçado, ele chegou para mim depois de desmaiar na maratona 153 dele. 153? Isso. Eu não consigo imaginar como que seria isso para mim. E ele chegou para mim, na verdade, através de um outro cardiologista, para eu fazer um procedimento nele, um cateterismo nele. E aí fui conversar com o paciente, ele falou assim, estava correndo a maratona da Grécia, não sei qual era a cidade, e estava tipo 38 graus, eu desmaiei, e aí acharam que eu estou muito velho para correr, que eu tenho que fazer alguns exames. Esse cara não fez exame em nenhum momento da vida dele, ele entrou para uma avaliação agora. Então ele tinha um VO2, por exemplo, que é um jeito de medir a capacidade cardiovascular, que deve ser o dobro do meu. Condições fisiológicas muito boas, não tinha pressão, não tinha diabetes, nada. E aí foi feito o cateterismo, ele tinha um entupimento coronário em uma das coronárias, né? E o cardiologista falou assim, não, então temos que colocar um stent aí, fazer uma cirurgia. Eu falei, não. Ele não passou mal por isso, né? Ele passou mal pelo calor no dia, né? Mas esse cara nunca fez uma avaliação cardiovascular. Não que eu fosse conseguir evitar que essa doença progredisse muito rápido, porque ele já tinha uma condição genética. Mas a hora que ele faz essa avaliação ao longo dos anos, a gente consegue medir melhor em que momento que eu posso ser mais agressivo ou não para fazer uma intervenção da doença cardiovascular. A gente tem que pensar que ele é um paciente atleta. Quanto mais exercício físico a gente faz, quanto mais ativo nós somos, maior a chance de desenvolver placas, não só em artérias do coração, como artérias da cabeça, artérias do corpo todo. Só que, embora a gente desenvolva essas placas, sendo ativo, a gente não vai desenvolver nenhuma doença, porque a gente tem uma capacidade. Então essa avaliação ela tem que ser feita constantemente. E o terceiro exemplo é a pessoa que não faz avaliação, que faz avaliação constantemente, mas não se cuida, né? Todo outro começo de ano vai lá fazer um eco, um eletro, um teste ergométrico. Sabendo cuidar. Esse ano eu vou. Aí no fim do ano ele volta, eu não fiz nada que eu planejei, a doença piorou, hipertensão, colesterol, diabetes, aí tudo piorou. Então, eu acho que para resumir, tem um cardiologista para chamar de seu e siga o cardiologista, né? Sim. Danilo, o nosso papo está excelente, mas chegou a hora de terminar. Antes de terminar, eu queria duas coisas. A primeira é que você falasse sobre os seus contatos, como eu posso passar com o Dr. Danilo Maksud. E para finalizar, que você falasse uma mensagem para as pessoas que estão buscando mais qualidade de vida, que estão tentando emagrecer, que estão buscando ter mais qualidade e mais saúde para o coração também. O que você aconselharia? Deixa eu começar com a parte primeira que você me pediu, que a mensagem ela pode ser mais filosófica, né? Ótimo. Bom, meu Instagram está disponível, @Danilo Maksud Cardiologia, tem todos os contatos lá que forem necessários para marcar consulta, hospitais que eu atendo, tudo direitinho lá. Quanto a pessoa, né? Eu acho que a atividade física, o se cuidar, o emagrecer, o cuidado que a gente tem que ter para a gente, ele tem que ser mais importante do que o cuidado que a gente tem que ter para outras pessoas, né? Claro, né? Guardadas as proporções. Mas se a gente não pensar na gente, se a gente não cuidar da gente, ninguém vai cuidar, né? Você não vai na casa da pessoa e fala assim, você tem que operar, vamos lá. Eu não vou falar, vamos medir sua pressão aqui, vamos ver como é que tá. Então eu acho que a pessoa tem que entender que o cuidado tem que partir dela. E com mais informação, com mais atenção, com mais notícias, né? A gente, com mais dados, né? A gente consegue ter uma ideia melhor de como que a gente pode se cuidar. E a partir disso procurar o cirurgião, o cardiologista, o pneumologista, o clínico, enfim. Quem for, ajudá-lo de maneira melhor. Danilo, muito obrigado. Fantástica a nossa conversa. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast. Nos siga nas redes sociais. Até o próximo episódio.